A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Bom, essa parte que eu sempre começo fazendo, que tem de criança me imitando, isso é muito gostoso, né? A gente acaba colocando eles no caminho, mas eles acham engraçado eu falar essas coisas, né? Mas é meu costume. Eu começo o cafezinho já falando assim, eu apresento quem está apresentando o cafezinho com Jesus. Por que cafezinho, pastor? Porque na verdade, quando eu comecei a gravar essas mensagens, eu gostava de mandar de manhãzinha para as pessoas. Eu mando para vocês à noite, para quando vocês acordarem, já está com ela no celular, né? Então, quando você vai tomar um café de manhã, você já pode tomar um café com Jesus. Pegou? Boa ideia, né? Bom, meus irmãos, nós estamos em um estudo chamado A Solução do Seu Problema é Interrogação. E você está vendo aí que na verdade muita gente, meus irmãos, está se encontrando nas mensagens que eu estou trazendo aqui, né? Eu não gosto de desprezar quando a gente está estudando a Bíblia, os livros da Bíblia, porque também são lições muito maravilhosas, tá? E eu quero prepará-los e dizer que logo mais nós já vamos estudar mais alguns livros da Bíblia aí, tá? Eu preciso ensinar vocês, meus irmãos. O importante é aprender, tá? Então, por enquanto, vamos lá. Ontem nós falamos de não dê lugar ao inimigo, né? Efésios capítulo 4, verso 27 a 29, né? Que Deus abençoe todos aqueles que vieram falar comigo. Pastor, gostei. Pastor, essa mensagem falou muito comigo. Pastor, essa mensagem foi maravilhosa. O café estava amargo, mas eu gosto de às vezes adoçá-lo, às vezes eu gosto de deixar ele bem amargo. O importante, meus irmãos, é vocês aprenderem, né? Então, antes de mais nada, hoje é o 7º áudio, né? Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 6. Vamos lá? Filipenses, antes de Colossenses, capítulo 6 não, desculpa, capítulo 4, verso 6. Filipenses 4, 6. Deus sabe, mas quer ver você falar, né? Filipenses capítulo 4 e o verso 6, olha só. Nós sabemos que Deus, ele tem muitos poderes. E alguns deles sobressaem mais do que os outros. Por exemplo, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente, ele sabe de todas as coisas. Onipresente, ele está em todos os lugares. E onipotente, ele tem todo o poder. Então, esses atributos de Deus nos fazem entender que não tem como esconder nada e nada é impossível para ele. Mas mesmo assim, Deus procura se enquadrar com a nossa pequenina vida para nos compreender e a gente tentar compreender ele também. Vou explicar uma coisa para vocês. Um dia meu filho queria saber sobre a grandeza de Deus, eu falei assim para ele, olha, vamos lá fora. Aí eu levei ele lá fora e eu mostrei para ele, eu falei assim, Micael, você tá vendo essas formiguinhas andando no chão? Ele falou, sei. Então, imaginemos que elas são os seres humanos. Você está conseguindo ouvi-las? Você está conseguindo ver? Não, pai, elas são muito minúsculas, né? Você poderia, por exemplo, olha, para essa formiguinha chegar do outro lado ali, ela vai ter que andar muito, mas muito mesmo. Mas você com um passo você chega lá. Então, na verdade, você está em todos os lugares. Ela não. Então, não tem como, na verdade, você comparar você com eles, né? As formiguinhas. Deus é a mesma coisa. Deus é imensamente enorme, grande, maravilhoso, poderoso. E a gente não, meus irmãos. Então, nós temos que entender que Deus, ele às vezes procura se enquadrar conosco para parecer que ele não é tão, mas tão longe da gente, né? Ele, na verdade, ele faz como ele fez com o seu filho, né? Ele esvaziou-se de si para estar no meio de nós. Então, olha só, hoje nós vamos falar da 6ª lição, né? Da 6ª solução. Da 7ª solução. Deus sabe de tudo, mas Ele quer ver você falar. Filipenses 4,6 diz assim, ó, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Então, vou trabalhar aqui na parte da oração.
Deus quer que você tenha isso, você ore, você fale, você converse, você busque intimidade, né? Então Deus quer que você abra a boca e você comece a mostrar para Ele aquilo que você necessita. Mas muitas das vezes você coloca na sua mente que Ele não vai te ouvir, sendo que Ele que está pedindo para você fazer isso. Pegou essa parte? Então, não fique inquieto, mas leve a sua petição a Deus. Amém? Agora, vamos para a 8ª lição. Provérbios capítulo 6 e o verso 19. Vamos lá? Provérbios é depois de Salmos, tá bom? Provérbios capítulo 6 e o seu verso 19, né? Você vai ver uma solução do seu problema. A solução do seu problema de número 7 é que Deus quer que você leve as suas preocupações, as suas inquietações, as suas petições a Ele. Já a lição 8, sem mentiras e contendas. Deus quer que os seus problemas saiam, mas para eles saírem da sua vida, você tem que parar com as mentiras e contendas, né? Provérbios 6,19. Olha o que está escrito. O que deixa Deus abominável, o que deixa Deus muito irado, é esse versículo 19. Pessoas falsas, que cometem testemunha falsa, que proferem mentiras e que semeia contendas entre irmãos. Tá vendo? Ela é uma testemunha falsa. Lembra de Jesus que algumas pessoas mentiram que ele fez coisa, mas ele não fez, só para que ele fosse condenado à morte? Vocês lembram de Nabote, que tinha uma vinha? Então, 2 testemunhas falsas falaram que ele blasfemou contra Deus. Ele não fez nada disso, ele morreu apedrejado. Como que vai ser no último dia, quando essas 2 testemunhas falsas estiver diante do Senhor e o Senhor falar assim: vocês, por causa de vocês, Nabote morreu apedrejado, porque vocês mentiram? Imagina, meus irmãos, todos nós iremos dar contas, né? Então, tô tomando meu cafezinho aqui, né? Lógico. Então, o que acontece? Deus, ele não quer que as pessoas sejam testemunhas falsas. E eu tô falando com pessoas aqui que têm praticado isso. Deus não quer que você profere mentiras, tá entendendo? Deus também quer que você fale sempre a verdade. E também tem pessoas aqui que semeia contendas, né? Uma pessoa fica sabendo de uma coisa e ela conta para outra só para elas terem brigas, né? Espalhar contendas. Olha, fulano falou isso de você. Aí ele vai lá no outro, olha, ciclano falou isso de você. Aí ele fica de fora, enquanto os dois começam a discutir e trazem contendas, né? Então Deus não quer, grifa aí na sua Bíblia, Deus não quer testemunha falsa. Marcou aí? Deus não quer pessoas que proferem mentiras. E Deus não quer pessoas que semeiam contendas. Olha só que forte, né? Então você tem que procurar fazer o quê? Fugir, meus irmãos, disso aqui. Fugir disso aqui. Porque cada vez que você comete essas coisas, você deixa Deus abominável. Porque Deus abomina, Ele não quer isso. Você pegou essa lição? Então, lição 7. Levar a Deus aquilo que você necessita. Buscar uma comunhão com Ele, né? Lição 8. Sem mentiras e contendas e falsas testemunhas, né? Deus quer que você viva isso. Que você procure sempre andar no que é correto, no que é direito, no que é certo. Enquanto você viver da maneira que o mundo te ensinou, você vai quebrar a cara. Mas quando você começar a viver da maneira que Deus quer, você vai vencer. Procure fazer isso. Deus tem o melhor para você. Você só precisa consertar essas coisas. Eu já falei para vocês aí, 8 soluções dos seus problemas. Qual que é a solução do seu problema? Eu já falei 8. Se você tem todos os áudios, você viu aí. Agora, entenda que Deus está cobrando de mim e de você para agir dessa maneira, para fazer conforme Ele tem falado. Eu creio que essas lições estão te ensinando. Ainda temos mais algumas pela frente. Nós vamos aprender. Deus ainda vai puxar um pouquinho mais a nossa orelha, né? Para a gente acertar. Imagina você colocar tudo isso num caderno, meus irmãos. Ou você guardar meus áudios, esses áudios aqui, para você ver. Você vai ver muita coisa maravilhosa. Bom, eu fico por aqui, meus amados irmãos. E amanhã tem mais. Anota aí a lição de casa.
Isaías 51:1. Isaías 51:1. Olha só, hoje é aniversário do meu amigo Neto. Neto, um grande abraço do pastor Alex, feliz aniversário, meu amigo. Ele é esposo da Neide. Neide, um grande abraço a você também, tá? E um grande abraço a um casal de gêmeos maravilhoso, que é o Daniel e a Ana Leia. Eles são lá de Povoado de Cruzeiro de Laje, lá na Bahia, né? Neto, curta seu dia, junto com a sua família, que Deus abençoe grandemente, viu? Que Deus abençoe profundamente as vossas vidas. Fico muito feliz de poder te parabenizar. Bom? Vamos lá. Hoje também é aniversário da Nair Viola. Ela é lá de Matão. Eu já fui em Matão numa exposição de orquídeas, né? Meu patrão, ele tem orquídeas, eu trabalho para ele com isso. Então, Nair, feliz aniversário, tá? Que Deus abençoe grandemente seu dia. E um abraço para sua cunhada, a Fátima, daqui de São Paulo também. A Fátima te parabeniza também, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho mais aniversariantes aqui. Tem não, mas eu quero mandar abraço. Eu quero mandar um abraço para a Edith. Ela é minha ouvinte. Ela é tia da Carla. Carla, um grande abraço do pastor Alex, tá bom? E Edith, olha, que Deus abençoe grandemente. Muito obrigado mesmo por ser ouvinte do Cafezinho com Jesus. Isso muito me alegra, porque não faço para mim, faço para Deus, amém? Também quero mandar um abraço para a irmã Solange, lá de Capitão Andrade, lá de Minas Gerais, tá? E um abraço para Marlúcia de Minas Gerais também. Que Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Bom? Não esquecendo, meus irmãos, que dia 19 começa a nossa campanha Uma Porta Aberta, com jejum, oração, palavra, tá? E eu vou profetizar a cada áudio. Em nome de Jesus, aí Deus vai abrir as portas para vocês. Lembra que eu falei dos PDFs? Não acabou ainda não. Então, meus irmãos, me ajude, meus irmãos, porque na compra que você fizer dos PDFs, esse dinheiro será totalmente para as cestas básicas, tá bom? Olha, lá tem um estudo maravilhoso chamado O Jejum. Você sabe jejuar? Você sabe o que é um jejum? Então, custa R$5 e você vai me ajudar bastante. Lá também tem um estudo chamado Banco de Deus. Não seria bom você ter um crédito com Deus? Então, vale a pena você ter esse estudo no seu celular aí. Olha só, lá também tem um estudo chamado Por que os judeus não falavam com os samaritanos, meus irmãos. Olha aí que bênção, né? A gente vai aprender bastante. E também tem um estudo chamado Conheça a Sua Bíblia. Custa R$5, meus irmãos. Cada estudo desses custa R$5 e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, tá bom? Pastor, me passa seu Pix que eu me interessei. Você pode pedir para mim mesmo nos meus contatos que eu vou mandar para você, tá? O meu Pix é 2830586986, tá? Meu outro Pix é 11 971093166. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.